Obrigada. Falaram que eu tinha falado bem pertinho aqui. Não tem slide. E eu não vou ficar em pé, porque, não sei, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas, como eu sou muito pequena, eu sei, se alguém não quiser chegar mais perto, fica super à vontade. A ideia é ficar à vontade, é por isso que não tem slide. Porque tem uma coisa muito legal que eu aprendi não é recentemente, mas assim, eu acho que tem muitas coisas que no fundo a gente já sabe, mas que a gente acha que porque é a gente que sabe, ou a gente que sente, ou a gente que percebe, isso não tem seu valor. Precisa de alguém maior, às vezes, né, para ratificar aquilo que a gente está sentindo, ou aquilo que a gente acha. E se tem uma coisa que eu acho, que eu gosto muito, é de conversar, é de olhar no olho, é de ver, é de perceber como que eu estou falando está batendo nas pessoas, né? E aí, recentemente, eu tive uma aproximação bem grande com o pessoal da The School of Life. E a The School of Life, que eu não sei se todos já ouviram falar, é uma escola que entre os seus fundadores está o filósofo Alain de Botton. E que ele fala muito disso, de que a gente aprende muita coisa na escola, mas a gente às vezes não aprende o essencial, que é lidar com a nossa vida, que é lidar com as inquietações que a gente tem na vida. Um relacionamento vai durar para sempre? Como é que eu descubro a felicidade? Como é que eu faço para ter um trabalho que vai me satisfazer? Enfim, questões que estão na nossa vida todos os dias, que são questões que a gente trata na revista Vida Simples, e que e tudo isso, enfim, é para falar que lá eles na escola não existe professores, né? Assim, nesse sentido, é lógico que as pessoas que vão falar lá são sempre pessoas muito bem gabaritadas no sentido acadêmico, no sentido formal, né? Que acho que às vezes a gente ainda precisa ter essa chancela, mas são pessoas que eles fazem um treinamento com a pessoa, que é do tipo, você não está lá para ser a pessoa que está falando, eu tenho este conhecimento e vocês têm que me ouvir, e por isso vocês têm que me ouvir. É no sentido de eu estou aqui falando alguma coisa que eu quero dividir com vocês. Eu não sei mais que vocês, porque se eu souber mais que vocês, como é que eu posso saber mais de vocês sobre a vida, né? Porque quem sou eu para julgar se eu sei mais do que qualquer um de vocês aqui sobre a vida? E assim, isso para mim foi um grande estalo, porque é o que eu acredito também. Então eu estou aqui sentada e eu não tenho slide porque eu não acho que eu saiba muito mais do que vocês sobre a vida. Eu acho que isso é uma conversa, tá mais como uma condução, tá mais como uma divisão de ideias, uma divisão do que eu penso. Eu estou compartilhando isso com vocês. E isso tem muito a ver com humildade, que é o tema de hoje, e que quando me veio o convite, falar, ter minha humildade, eu falei, ai, gente, humildade. Porque eu acho que, desde então eu tenho repetido, ai, humildade é difícil. O Diogo até brincou, por que você acha difícil? Eu falei, não sei, acho que eu gostaria de falar de outra coisa, humildade. E eu vou explicar um pouco. A humildade, eu acho que ela sempre esteve muito presente na minha vida, desde que eu sou muito pequena. Eu cresci com o meu pai falando, toda vez que a gente tinha uma briga em casa, entre os irmãos, eu sou a filha do meio. Tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E meu pai sempre vinha com aquele mesmo discurso, né? Ai, vocês precisam ter mais humildade, vocês precisam ter mais humildade, vocês precisam ter mais humildade na vida. E eu ficava, ai, que saco! Que diabo que ele quer que a gente tenha humildade, cara? E eu acho que a humildade, eu acho que por muitos anos, eu tenho certeza que por muitos anos eu liguei o termo humildade a um
um dos significados de humildade, de fato é um dos significados de humildade, que tem a ver, na verdade, com você se sentir... Humilde tem a ver com uma situação de estar abaixo de algo, né? É um dos significados de humildade. E, para mim, na verdade, humildade... Eu nunca olhei para a humildade no sentido da virtude humildade. Eu demorei muitos anos para descobrir que, no fundo, ele estava querendo me ensinar uma coisa muito legal. E do jeito dele, mas muito legal. E eu sempre me apeguei na humildade como se ela fosse quase um sinônimo de ser um pouco capacho na vida, sabe? De você se colocar abaixo do outro. E eu acho que, às vezes, é um sentido, não digamos errôneo, porque, afinal, ele está no dicionário também como isso. Mas não é legal a gente só olhar para esse significado de humildade. E eu lembro que um exemplo muito claro do que era essa humildade é que o meu pai também, meu pai é médico, meu pai é alagoano, e meu pai é um cara que ele gosta muito de terra, muito de lidar com a terra, e ele tem um sítio no interior de São Paulo, e ele sempre gostou muito de plantar, de mexer com a terra, enfim... Todas as árvores que tem lá no sítio foram ele que plantou, tal, literalmente, assim. E ele sempre foi muito simples para se vestir, assim, quando ele estava principalmente no sítio, onde ele podia se despir daquela roupa de médico formal, muito típica dos anos 80 e 90, que o médico usava tudo branco, até a cueca tinha que ser branca, sabe, assim. E ele ficava de bermuda, mas não podia ser só uma bermuda, tinha que ser uma bermuda muito puída, assim, sabe? Muito velha. E um boné meio torto na cabeça. E ele nunca estava de camisa ou de camiseta. Camiseta ele não usa, então ele tinha que estar de camisa. E se ele tinha que estar de camisa, tinha que ser tipo a camisa mega puída também, né? Tipo, muito velha, assim. Faz sentido, na verdade, porque ele estava ali lidando com a terra. Ele punha a mão na massa, né? Então, tá ali com a roupa para isso, né? Para sujar, né? E muitas vezes ele estava descalço. Só que, como ele é médico e as pessoas sabiam que tinha um médico ali, e meu pai sempre foi muito aberto para receber as pessoas, vira e mexe, batia alguém na porta do sítio. Ai, doutor, eu estou com um problema X, você podia me ouvir, ou você podia ajudar minha sogra, ou você podia ajudar minha tia, ou você podia ajudar minha esposa, ou me ajudar. E meu pai sempre falava, entra aí. E aí, quando essa pessoa entrava, o meu pai ele recebia as pessoas do jeito que ele estava. Com a bermuda velha, sem camisa. Às vezes minha mãe saía correndo. Ai, meu Deus, veste uma camisa! E eu lembro que do jeito que ele estava, ele ouvia, ele conversava com a pessoa. Às vezes a pessoa ficava andando atrás dele pelo sítio, sabe? Ele andando de um lado para o outro, a pessoa atrás dele, contando a história. Ou, às vezes, ele sentava na varanda e ficava conversando com a pessoa. E ele ajudava. Assim, ele ouvia, ou ele indicava, ele falava, dificilmente meu pai falava que não podia ajudar. Ele trabalhou muitos anos no Dante Pazanese, aqui de São Paulo, então ele direcionava a pessoa para um tratamento gratuito, ou ele arranjava remédio nos laboratórios, levava para a pessoa. E ele fazia isso de uma maneira sempre muito aberta. Ele não cobrava por nenhum atendimento. E as pessoas, quem acha que teve uma vivência de interior, sabe que as pessoas pagam, às vezes, dando um leitão, né? Pagam com o que elas têm. E tudo bem, para o meu pai era aquilo. E, assim, eu não tenho nenhuma vergonha em dizer que eu tinha vergonha disso. Eu achava, putz, grila o papai ali de novo, falando com uma pessoa vestida desse jeito, né? Eu era adolescente e eu tinha vergonha disso. Eu achava que de novo, que ser humilde era no sentido do ser simples, mas um ser simples que eu achava que era uma coisa que era menos, né? E eu lembro que um dia 2 médicos da cidade bateram lá na porta do sítio também. Eles foram reclamar com meu pai. Como é que você atende as pessoas de graça? Você não pode fazer isso, né? Obviamente, enfim.
Meu pai não atendia volume, era uma pessoa muito de vez em quando. E aí meu pai olhou para aqueles dois caras e falou assim, você está vendo como é que eu estou vestido? E ele sempre estava daquele jeito que eu falei. E aí, então, eu atendo as pessoas do jeito que eu tô. Elas vêm aqui e eu converso com elas. E eu estou atendendo, e eu estou na minha casa, eu estou no meu espaço, e eu faço aqui o que eu quiser. Vocês não têm que vir aqui reclamar porque eu estou atendendo as pessoas gratuitamente. Eu não estou fazendo atendimento, não estou pondo placa aqui na porta, tal. E eu demorei... Nesse dia, eu também fiquei um pouco envergonhada. E eu acho que... Porque, de novo, eu pensei, tá vendo? Olha aí meu pai, fazendo de capacho de novo. Não é possível isso, né? Como que ele quer que a gente seja humilde? E eu demorei muito tempo para perceber que o meu pai queria me ensinar era esse olhar para o outro, como a gente está fazendo agora. Eu tô aqui falando... Eu não tenho vergonha de dizer que eu tinha vergonha. Eu acho que ele olhava para aquelas pessoas muito de igual para igual. Ele olhava igual. Era isso que ele queria me ensinar. Eu acho que eu demorei muitos anos para perceber que é isso. Que o ser humilde, eu acho que foi uma grande lição para mim, né? E ainda é, porque é todos os dias, né? Quando a gente se abre para olhar o outro de verdade, né? É quase um se despir. Você não precisa estar que nem ele só de bermuda, mas era um se despir. Ele se despia, né, dessa função da roupa de médico, mas isso não tirava dele a essência que ele era. Ele era médico. Meu pai nasceu para ser médico. Ele é um médico de alma, ele é um médico de família, no sentido mais antigo da palavra. E aí, eu acho que eu me emociono um pouco quando eu falo do meu pai. E eu acho que é isso que ele queria me ensinar. Enfim. Desculpa. E eu acho que é uma lição muito diária, a gente aprender a olhar para o outro de igual. E aí, enfim. Quem convive comigo sabe que eu choro por tudo. Eu sou muito... eu também. Eu sou terrível. Os meus filhos brincam comigo. Qualquer coisa que passa na televisão, eles olham e falam: ai, a mamãe está chorando. E correm para ver a mãe chorando. E é porque eu acho que... enfim, esse olhar para o outro de uma maneira tão aberta, olhar para o outro de um jeito tão igual, olhar olho no olho, parece tão discurso, tão fácil, e não é, sabe? Porque e aí foi que eu fui entender o outro lado da humildade, quer dizer, os outros significados de humildade. A gente usa muito o termo humilde, mas a humildade é uma virtude. E a humildade, ela também tem outra palavra que significa humildade, que é a modéstia. E ela anda muito de mão dadas com a arrogância. E acho que assim, quando a gente não consegue chegar... A humildade, eu digo muito que ela é um ponto de equilíbrio entre todas as outras virtudes. Porque quando a gente exagera em qualquer uma das outras virtudes, a gente cai de novo na arrogância, né? Quando a gente quer ser extremamente justo e a gente quer ter uma justiça quase autoritária, a gente cai na arrogância e a gente deixa de ter humildade. A humildade, ela tem que estar presente em tudo, né? Porque ela é esse parâmetro, ela é o que puxa a gente para o chão. Para o chão no sentido de novo, do olhar para o outro no mesmo ângulo, né? Da gente perceber o outro sem essa coisa de eu sei mais que você, ou a minha opinião tem que estar acima da sua. Ou eu acho que quando o Diogo ele falou aqui que eu puxo muito isso das pessoas quando elas escrevem para a revista, é isso, entendeu? A gente não tem, na revista, a gente não tem que se colocar como uma pessoa que eu sei a mais e eu estou impondo aqui a minha opinião. Eu estou contando para vocês. Então, muitas vezes, eu puxo isso de quem está escrevendo o texto.
Eu gosto quando as pessoas contam sobre a vida delas nos textos, porque elas se abrem para aquilo, porque é uma abertura, e isso é tão difícil. Eu acho que em tudo, e no jornalismo também, acho que um jornalista é uma profissão de muita arrogância, né? Porque a gente, e eu me incluo nesse bolo, a gente se acha muito dono de uma certa verdade, ou como se a gente tivesse um poder a mais por ter aquela informação, né? E não é a gente, quando a gente passa a acreditar nisso, de novo, a gente deixa de ter a humildade. O que é a humildade em tudo que a gente faz, em qualquer profissão? É a gente perceber o outro, qual é a necessidade do outro. No jornalismo é como a gente se coloca no lugar do outro, né? Como a gente percebe quem é aquela outra pessoa. E isso pode acontecer de qualquer maneira, né? Um buraco de rua não é só um buraco de rua quando você percebe quais os problemas que as pessoas estão tendo por causa daquele buraco de rua. E eu acho que isso vale para qualquer profissão. Eu acho que vale quando você é médico, de olhar para o outro de uma maneira muito aberta, não só como mais uma pessoa que está ali na sua frente. Eu acho que vale quando a gente está trabalhando com design, que é do tipo, qual é a funcionalidade daquilo, de novo, para o outro, na arquitetura, na gastronomia. Eu acho que na gastronomia é um tema que eu gosto muito, porque é isso, porque eu acho que quando a gente cozinha, a gente está conversando com o outro também, né? A gente está... Eu acho que eu vi um documentário super legal esse final de semana no NetGeo, que falava sobre a cozinha em diferentes partes do mundo. Em determinado momento, entrevistou uma pessoa que fazia pão. Tinha lá um depoimento de um cara que fazia pão, sei lá onde, acho que muito no interior de algum lugar muito distante. E o que me chamou a atenção é que ele falou que ele achava que a gente não podia trazer tanto a industrialização, enquanto a industrialização no alimento distanciava a gente do alimento, porque a gente não se colocava no alimento, não tinha a mão no alimento, né? Então, assim, por mais que, é lógico que ali no pão, às vezes, para um processo mais de massa, você precisasse passar por um tipo de aparelho que bate a massa, em algum momento você tinha que colocar a mão, porque ele falou que se você não coloca a mão, você não se coloca. E você não se colocar, você não estar colocando a sua alma naquele pão. E para ele era isso, pão era a alma. Então eu acho que em tudo o que a gente faz, a gente tem que se colocar. E a gente só se coloca quando a gente tem humildade. Um negócio muito bacana que eu li sobre humildade, a gente fez uma série sobre virtudes na revista em 2013. E uma das virtudes foi a humildade. E falava falava também que a humildade, o oposto de humildade era a arrogância, mas falava uma coisa que eu achei muito legal, porque falava que a humildade era quando a gente... É uma virtude que faz a gente... que falava muito sobre autoconhecimento, sobre a gente se olhar. Porque a gente só consegue se olhar e, de quebra, olhar para o outro quando a gente se percebe. E a gente só se percebe quando a gente consegue saber exatamente quais são todas as nossas limitações. Ou seja, é você admitir também para você que você acerta, mas que você também erra. Então, assim, você não pode estar olhando para o outro, você não pode estar realmente se abrindo para o outro, percebendo o que está acontecendo ao teu redor, quando você não consegue perceber que você também erra. Quem é você para estar julgando tanto o outro? Quando você... quando não é perfeito, né? Até falava que não existe um autoconhecimento perfeito. Porque se for perfeito, você está de novo sendo arrogante. Por isso que eu falo que a humildade tem que estar presente na nossa vida todos os dias. Porque quando você achar que você não... Assim, nossa, cheguei num ponto aqui que eu estou quase iluminada. Não está. Você, de novo, está sendo arrogante. Então, assim, é por isso que, de novo, eu falo, a humildade, ela puxa a gente, né? Ela puxa a gente para
para a terra, né? Quando eu falo terra, puxa a gente para quem a gente puxa a gente para a gente se olhar, puxa a gente para a nossa raiz. Porque eu acho que a gente está hoje vivendo um momento em que a gente precisa de mais humildade em todas as nossas ações, né? Uma coisa que a gente tem conversado muito ultimamente na revista, enfim, nos meios, e que tem me impressionado muito, é a agressividade que as pessoas estão tendo, principalmente nas redes sociais, porque é muito fácil, né, você entrar ali e você falar mal de alguém, ou você criticar a opinião de alguém, ou você criticar alguma coisa que outra pessoa posta, porque você não está olhando no olho. Ninguém, né, vai falar do tipo, ai, que ridículo isso, sabe? Ah, não penso que nem você, isso é um absurdo, né? Ou isso é o mínimo, né? Porque tem gente que humilha o outro no nível master. Pelas redes sociais, e que às vezes eu fico pensando, cara, na boa, essa pessoa não teria coragem de falar isso de frente, né? Então acho que ela facilita muito isso. E tem tanta animosidade, tem tanta agressividade, né? E eu acho que é essa incapacidade generalizada que a gente está tendo de não olhar para o outro, né? De não olhar as coisas com mais humildade. O outro tem todo o direito de estar pensando o que ele está pensando, né? Mas ele não pode estar incentivando as pessoas a pensarem dessa ou dessa maneira, porque isso é errado historicamente. Historicamente não é legal, mas será que o único jeito de você conversar com ele é você sendo agressivo, né? Eu não sei, será que você... É isso, né? O tempo todo a gente tem que estar nesse embate interno, pensando, eu não sou perfeito, eu erro, eu tenho as minhas limitações, de compreensão, eu tenho os meus preconceitos, eu tenho os meus, as minhas limitações, às vezes mesmo. Eu não li todos os autores. Se você sentar aqui e quiser conversar comigo de uma maneira amplamente filosófica, eu não vou conseguir conversar com você. Mas quer saber? Tudo bem, não tem problema, né? Eu também li um negócio muito legal, que eu não vou lembrar do nome dele, mas ele também é um dos fundadores da The School of Life. Ele é um britânico. E ele falou, é um desses caras que, enfim, que também cumpriu todo um caminho acadêmico, e é um cara super bem conceituado, é um filósofo. E ele fala que a gente ele percebeu que ele só consegue passar para as pessoas o que elas... as coisas que ele gostaria de passar quando ele se coloca no lugar do outro, quando ele está falando de igual. E ele não consegue fazer isso quando ele está vestido de filósofo, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente também se coloca muito nisso. Porque eu sou o filósofo, eu sou a pessoa que lê muito. E aí o outro vem cheio de argumentos com a gente, de livros, de autores. E parece que quanto mais você conversa, mais ela vai vindo com os autores, com os nomes que você nunca ouviu falar. E aí você começa a ficar nervoso, falar, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou continuar essa conversa? Mas, enfim, a gente chega num momento que a gente percebe que, tipo, será que precisa disso mesmo? E tem uma coisa que esse cara organiza que é muito legal. Se alguém quiser saber o nome dele, eu tenho aqui anotado, mas eu não lembro. E ele organiza ele diz que ele quer fazer um museu da conversa. O sonho dele é fazer um museu da conversa, que as pessoas iriam lá para conversar. Você poderia sentar e ter uma conversa muito profunda com um desconhecido. E ele faz uns eventos, né, em que ele leva 100 empresários e 100 moradores de rua e coloca todo mundo para conversar, e que nesse cardápio tem o menu desse jantar que ele promove, são perguntas do tipo, o que você pensa da vida, as coisas pelas quais você passou. Enfim, são conversas mais pautadas, mais pé no chão, mais...
E disse que essas conversas duram 2 horas. Os caras ficam ali 2 horas conversando, né? Que é isso, eu acho tão legal isso, eu acho tão bonito. Eu acho que toda vez que a gente se despe, que a gente se coloca de novo, como o meu pai, só de bermuda ali, para receber o outro, do jeito que você está, você está realmente aprendendo alguma coisa. E nesse texto da virtude, quando a gente falava da humildade, falava que é nesse momento, quando a gente consegue perceber isso, perceber as nossas limitações, é que a gente se torna mais humano. E quando a gente se torna mais humano, é quando a gente se aproxima mais do divino. Não é quando a gente quer ser super-herói. Não é quando a gente quer ser super. Não é quando a gente quer fazer uma coisa de uma extrema coragem. É legal, eu acho que cada um tem a sua vivência, cada um experimenta a vida da maneira diferente. Mas é que eu acho que, às vezes, a gente está tão em busca de algo tão extremo, tão supremo, e a divindade, o divino, né, pode estar em você ser apenas quem você de verdade é, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho muito legal, achei muito interessante. Ele fala que toda vez quando as pessoas ficam sabendo dessa ideia dele de promover o Museu da Conversa, ele recebe um monte de e-mails querendo ajudá-lo a viabilizar o Museu da Conversa. E uma outra coisa que eu acho muito legal é que eu aprendo em Vida Simples todos os meses um pouco mais, né? E a gente tem recentemente a gente tem um texto que ainda não foi publicado, mas que eu gosto muito, porque é um tema que está muito enfim, que é a questão da morte, né? Que eu acho que ela está na minha vida de alguma maneira. Meus pais já estão velhinhos, tal, e essa questão começou a me afligir um pouco, porque eu também tenho os meus apegos, né? E aí, mesmo quando eu ouço, você não pode ser tão apegada, a vida é uma passagem. Eu sei de tudo isso, mas, enfim. E eu comecei nessa busca de entender um pouco mais, quando meu pai praticamente, ele quase morreu, ele chegou muito perto disso numa cirurgia cardíaca que ele fez há 2 anos. E aí eu percebi que eu não estava nem um pouco preparada para a morte. Não só dele, mas de qualquer outra pessoa que eu ame muito, né? Enfim, que faça parte da minha vida. E aí eu fui recentemente numa conversa sobre como lidar com a morte. E a pessoa que organiza essa conversa me falou que essa era a conversa que menos aparecia a gente. Que ninguém queria conversar sobre a morte. E, cara, foi tão bonito, sabe? Foi uma conversa tão bonita, porque a gente tem a percepção, quando a gente fala sobre a morte, que, na verdade, a gente está falando sobre a vida. E que eu acho que a gente nunca precisa ter não precisa estar vivendo nenhuma situação extrema de quase morte para perceber o quanto a vida é incrível, né? Enquanto a gente tem que viver. Então, você não tem que ficar fixado. Quando a gente fala que a gente tem que falar sobre a morte, não é que você tem que falar sobre... Você não tem que... você está trazendo mau agouro. Não. Eu acho que ela faz com que a gente viva de uma maneira mais intensa a cada dia, né? E que a gente se abra de novo para perceber as coisas que estão ao nosso redor, né? Então, eu acho que, para mim, depois dessa conversa sobre a morte, eu percebi isso, né? Mas o mais bonito que eu ouvi nessa conversa sobre a morte foi com uma médica que ela lida todos os dias com a morte, porque ela trabalha com doentes em estágio já terminal, em geral, câncer, né? E as pessoas, quando estão nesse estágio, acaba caindo nas mãos dela. Então, ela fala assim... Eu lido todos os dias com a morte. Eu vejo pessoas morrerem todos os dias. E eu percebo uma coisa muito igual em todas essas pessoas. Elas se tornam extremamente... Tem um lampejo de amorosidade, de afetuosidade. Então, ela fala que ela acredita realmente que é quando a gente se conecta mais com a nossa essência.
E independente de quem seja, do morador de rua que vai parar nas mãos dela, da pessoa que tem, enfim, que tem super rica, que tem N posses, enfim, independe da pessoa. Ela fala que todo mundo se despe naquela hora. E se transforma naquilo que a gente é, todo mundo, né, de verdade é igual, né? E aí eu acho que, de novo, a gente retoma para a humildade. Porque eu acho que a humildade é aquela virtude que está querendo todos os dias ensinar isso para a gente. Eu acho que a gente tem que viver e morrer todos os dias, a gente tem que se despir todos os dias, né? A gente tem que olhar, esse olhar para dentro, esse autoconhecimento, ele é tão difícil, né? Eu sempre falo isso, olhar para a gente mesmo é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Então, eu acho que e mais do que isso, a gente aceitar, a gente perceber tudo que a gente tem de melhor e tudo que a gente tem de pior, né? Todas as nossas limitações, todos os nossos erros, os nossos acertos e os nossos erros, porque eu sempre brinco, né, que é assim, não é que olhar para a luz é mais fácil, é tão mais gostoso, né? Você não tem, mas ao mesmo tempo você não tem que se fixar em nenhum lugar, nem na luz, nem nas trevas, nem no que você tem de melhor, nem do que você tem de pior, mas você tem que olhar. Porque eu acho que quando a gente exercita essa humildade de estar se olhando, de estar se percebendo e de estar se desculpando, de estar se perdoando, a gente consegue olhar para o outro de uma maneira de verdade. A gente não só olha, a gente percebe o outro, a gente de verdade se coloca no lugar do outro, a gente conversa com o outro. Eu não vejo outro motivo para viver, para estar aqui, do que senão esse, entendeu? Assim, aí é uma coisa realmente muito, muito pessoal, que é dessa percepção da vida, né? Dessa percepção de quem a gente é, de onde a gente está, das pessoas com quem a gente conversa, do que a gente troca com o outro, desses encontros que a gente tem. Então, e é isso que a gente tenta passar na revista todo dia. Eu acho que é por isso que eles me chamaram, espero que seja, que eles me convidaram para falar sobre humildade. E eu acho que é por isso que eu acho que o meu pai, mesmo sem perceber, me ensinou a coisa mais incrível assim que ele poderia ter me ensinado, seja mais humilde, né? Seja mais humilde na vida. E não seja capacho na vida, não. Né? Seja mais verdadeira, seja mais você. Tá brigando aí com teu irmão? Olha para ele também, sabe? Veja, né, eu sempre quando os meus eu tenho filhos gêmeos, eles um menino e uma menina, eles estão com 6 anos. No editorial da revista eu falo muito deles. Aí às vezes eu falo, as pessoas devem estar de saco cheio de ouvir sobre meus filhos. Mas eu acho que a possibilidade de ter filho é a gente poder estar revendo a vida o tempo inteiro, né? E os filhos, eles são um tapa na cara da gente, né? Porque eu sempre achei que eu fosse ser uma pessoa super paciente, super docinha com os meus filhos, né? E, cara, eles me testam o tempo todo. Eu perco a paciência quando eu vejo eu estou sendo uma pessoa mega histérica. E eu falo, olha só, gente, eles tiram a minha máscara, né? Eles me... E, enfim, quando eles brigam, eles... mãe, olha assim, eu lembro sempre do meu pai, do seja mais humilde. Eu não fico repetindo para ele, seja mais humilde, meus filhos, porque é de verdade. Mas eu tento, sem esse conceito da humildade, eu tento falar para eles. Que vocês estão... Quem começou primeiro? Como é que foi essa história? Em geral, um tenta pôr a culpa no outro. Mas... o que eu tento fazer eles perceberem é porque assim não existe talvez um culpado, sabe? Do mesmo jeito que não existe uma vítima, mas que eles tentem de alguma maneira, e talvez eles, não sei se eles estão percebendo isso ou não, mas que eles olhem um para o outro, sabe? Que eles
eles percebam ali que não tem culpado e talvez não tem vítima, mas para eles olharem para o outro, né? Enfim, se eu deixar, os dois assuntos que eu mais falo é sobre os meus filhos e sobre cozinha. Mas hoje eu prometi que não ia ficar falando. Mas, enfim, eu também combinei que eu ia deixar um tempo aberto para a gente falar. Eu acho que eu já falei bastante. É isso. Se tem alguma coisa que eu poderia passar para vocês hoje, eu dividir com vocês hoje, é esse olhar em relação à humildade, que durante tantos anos na minha vida foi tão equivocado, né? E na verdade, é porque eu não olhei para a primeira linha do dicionário. Porque na primeira linha do dicionário, a humildade já vem descrita como uma virtude. Eu sempre estava olhando para a última linha, quando falava sobre a pobreza, sobre a simplicidade, no sentido não do simples, mas da questão do paupérrimo, né? Do que falta quase, né? E aí, que é um sentido mais coloquial, às vezes, que as pessoas usam, né? E acho que na vida é tão assim, né? A gente não olha porque está porque está na nossa frente. A gente quer sempre olhar porque está embaixo, né? Então, porque está atrás. Não olha assim porque está na frente. É a primeira linha do dicionário, está ali, é uma virtude, né? Então é isso. Acho que essa é espero o que eu tenho para dizer é que meu pai me disse, que vocês tenham mais humildade na vida. Não sei, se alguém quiser perguntar, ou se quiser dividir, ou se quiser conversar, ou se quiser perguntar alguma curiosidade que não seja sobre a humildade, também pode. Quem quiser falar, me avisa. Perguntas? Bom, já que ninguém quer falar, eu vou falar. Bom dia a todos, sou o Paulo Guilherme, sou amigo da Ana e também sou jornalista e também estou num cargo de chefia, assim como ela. E, Ana, me identifiquei muito aí com muitas coisas que você falou na sua palestra. Eu também tenho o exemplo dos meus pais, que não lembro de eles nunca terem pedido para eu ser humilde, mas o próprio exemplo de vida deles como profissionais e pessoas que alcançaram bem-sucedidas nas suas carreiras, sem nunca se vangloriar disso e sempre sendo generoso, humilde, passando conhecimento para frente, né? Eu acho que são os exemplos que eu procuro seguir também na minha carreira. E eu sinto que a gente chega lá um pouco mais demoradamente das pessoas que se apresentam como um pouco mais arrogantes, um pouco mais... Eu sei que o caminho é um pouco mais longo para quem adota essa humildade e eu acho que é mais bonito também. A gente também lida muito com uma geração nova que, talvez até por insegurança, adota muitas vezes uma postura de autossuficiência e uma certa arrogância transmitem como, eu sei tudo, eu sei as novas tecnologias, sou super conectado e antenado com todas as novidades e que muitas vezes eu mostro para eles, mas cadê esse olhar para o outro, onde é que está a humildade, onde é que está isso que você está escrevendo, como que essa pessoa vai reagir? Às vezes as pessoas entrevistam alguém que fala uma coisa sem ter a noção da repercussão que isso pode ter se você publicar de certa maneira. E é um cuidado que o jornalista tem que ter o tempo inteiro. Como que o outro vai ler isso que você está falando dele? Né? Eu acho que isso é muito importante. Aí eu queria saber de você também, qual a sua opinião a respeito, né, dessa moçada e também dentro de uma empresa grande, como você também trabalha e já trabalhou, como é que dentro de uma empresa a gente consegue ascender profissionalmente com essa nossa característica de humildade, sem que os outros vejam isso como uma fraqueza, uma incapacidade de gerenciar, de liderar. Eu não sei, são os temas que eu sempre lido no meu dia a dia, assim. Eu vejo que eu estou conseguindo chegar lá, que é às vezes um processo um pouco mais demorado, mas é bem compensador. Obrigado. Sim, a primeira parte com os jovens, né? Eu não sei.
Eu posso dizer o que eu tento fazer. Eu gosto muito de andar a pé com os meus filhos, né? Eu acho que essa percepção da rua, que é uma coisa que a gente fala tanto, né? De sair do carro e andar de bicicleta ou de andar de rua, que é uma bandeira muito da revista Vida Simples, né? Eu acho que andar a pé, em especial, eu gosto muito de andar a pé. Andar a pé, ela ensina muito para a gente, né? Quando a gente anda a pé, a gente está tão perto do outro, né? A gente não percebe, porque quando a gente está no carro, isso é meio assustador. A gente acredita que está protegido, né? Ou a gente, de certa forma, a gente está mais distante do outro. Quando a gente está andando a pé, a gente está muito perto do outro. Eu moro ali perto da Avenida Paulista. E eles adoram andar na Avenida Paulista, porque a Avenida Paulista acho que virou uma coisa, um grande... Não é um circo, mas é muito atrativo, né? Tem uns artistas de rua, tem umas estátuas vivas, tem um pessoal tocando. É divertido andar pela Paulista. Eles são pequenos, mas desde os 4 anos aí eu puxava eles e eu pegava, a gente ia entrava na Estação Paraíso e ia até a Consolação. Chegava na Consolação, eles ganhavam um sorvete e a gente voltava a Paulista inteira caminhando. E assim, e aí a Paulista ela é interessante porque fora esse lado todo divertido, ela tem um pouco de todo o universo, assim, né? Tem também muita gente, muito morador, tem alguns moradores de rua, né? Tem gente que está ali dormindo na calçada, tem gente que não tem a perna e o braço e está pedindo dinheiro, e tem gente que está andando de bicicleta, tem todo tipo de gente. E daí você tem árvore, tem folha caindo, na calçada tem espaço para quem é deficiente visual, né? E assim, eu gosto quando eles vão percebendo tudo isso, sabe? Vão percebendo a folha que cai, vão percebendo... Mãe, por que você não deu dinheiro? A moça está pedindo. E eles me pegam sem eu saber direito qual é a resposta, né? E eu acho que, assim... É claro que isso não quer dizer que que os meus filhos eles vão crescer perfeitos, sabe? Até porque a perfeição não existe. Eles vão errar muito, eles vão acertar, eles vão ser justos, eles vão ser injustos. Mas o que eu tento mostrar para eles é que a vida é assim, a gente tem que olhar para o outro, mesmo que às vezes a gente não saiba a resposta, mas a gente tem que estar na vida, a gente tem que andar a pé, né? A gente fica se colocando com tantos medos, às vezes justificáveis por conta da violência, mas essa bandeira de me deixa andar de bicicleta, sabe? Eu não quero só encher o saco de quem anda de carro, dos motoristas de ônibus, eu quero sentir a cidade. Eu quero sentir o vento batendo na minha cara. Me permita isso, sabe? Então, eu acho que ao mesmo tempo que às vezes é meio assustador, né? Às vezes a gente está andando na rua, ela é isso, né? Você vai também o quê? Ficar se cobrindo o tempo todo? Então, eu acho que se eu tenho alguma coisa para dizer ou para lidar com os jovens, vá mais para a vida, ande mais na rua, ande mais de bicicleta, pode parecer bobo, mas é o que eu tento fazer, né? E é dizer não sei quando você não sabe. Mãe, por que você não dá dinheiro para essa mulher? Ela está pedindo, mãe, ela está com uma criancinha ali do lado, você não vai dar? Aí eu falo, não sei. Faço bem ou faço mal se eu der? Não sei. Né? Então, eu acho que é isso, assim, e eu acho que de novo, Paulo, a gente olhar, esse bando de jovens arrogantes, às vezes eu aprendo com eles, às vezes não, às vezes eu acho eles arrogantes, mas eu acho que é a gente, de novo, tentar olhar igual, né? E agora, nas empresas... Eu acho que, de verdade, às vezes a gente tem essa coisa assim, eu estou sendo humilde no sentido de eu estou sendo honesto com aquilo que eu acredito. Nunca deixe de ser honesto com aquilo que você acredita, sabe? Porque trabalho é só trabalho, mesmo, né? A gente supervaloriza hoje o trabalho, a gente se apega. Eu tenho um apego enorme à revista, sabe? Enorme, assim. Mas eu também tenho que ter muita consciência de que a Vida Simples ela vai continuar a existir com ou sem a Ana.
Porque ela, para mim, a Vida Simples hoje é quase como um ser, sabe? Ele tem vida própria. Já passaram diversas pessoas pelo comando da revista, acho que antes de mim, umas 4 ou 5. Então, ela nunca deixou de existir. A gente passou por um processo de mudança grande no ano passado. E sempre vem essa coisa, ai, a revista vai acabar. Não, a revista não vai acabar. Ela não vai acabar. Ela pode ser um pouco diferente, mas ela não vai acabar. E que bom, ela não tem que acabar. Né? Ela tem o seu papel, ela tem a sua função. Eu acho que é um papel, uma função incrível. É muito legal estar trabalhando numa revista como aquela. Eu queria ser mais valorizada às vezes. Eu queria. Queria ganhar mais pelo que eu faço. Eu queria. Né? Mas, enfim, o que eu acho que a gente tem é que primeiro, não focar só no trabalho como sendo a sua única... a sua única questão, né? Eu lembro que eu acho que teve uma coisa que fez muita diferença para mim, porque quando foi mais ou menos há 1 ano e meio, eu tive uma conversa com o meu chefe, e aí eu falei para ele, eu tô aqui fazendo um monte de coisa, há um tempão que eu não ganho um aumento. E aí ele virou para mim secamente e falou, Ana, eu não vou te dar um aumento. Eu sei que todas as suas reivindicações elas são super justas, mas eu não vou te dar um aumento. E agora você tem que... a empresa tem que entender que você é necessária para ela e que ela pode te perder a qualquer momento. Eu saí de lá muito chateada, muito brava com ele, porque ele não resolveu o meu problema. Mas ele me deu ele me fez olhar para uma coisa muito importante. A revista é só a revista, a empresa é só a empresa. Mas eu sou a Ana, eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas, eu tenho meus prazeres. Eu falei que eu não ia falar do Minha Mãe Fazia, mas eu vou falar só um pouquinho e rápido. O Minha Mãe Fazia surgiu dessa conversa. Porque eu tentei buscar uma coisa que eu, de verdade, assim, que... Não que eu não ame, eu amo o que eu faço e eu acho que isso é um privilégio, né? Mas eu também amo outras coisas, né? E no Minha Mãe Fazia, onde eu me coloco da maneira mais aberta. E é um projeto que eu não sei onde vai dar. Outro dia, o meu marido me perguntou, você tem um plano de negócios para isso? Eu falei, eu não. Plano de negócio zero. Eu faço por paixão. E está crescendo. Eu gosto de perceber como as pessoas se identificam com o que eu escrevo, como bate nelas, como elas gostam das histórias, como elas escrevem dizendo, eu sinto igual, eu acho igual. Então, assim, não coloque toda a sua energia, não se concentre apenas na empresa te valorizar, né? Eu, de verdade, as pessoas da minha equipe estão aqui, mas os meus chefes não estão. Eu acho que a gente não... Eu não acredito... tem uma parte de mim que ela não acredita mais tanto na forma como as empresas e as corporações elas tão estruturadas hoje, sabe? Eu não acredito, assim, porque é uma relação tão de ganha-ganha, sabe? Então, assim, parece que no momento você para e se pergunta pra quê? Sabe? Então, assim... Eu acho que se eu tenho um conselho o conselho, né, dizem que se conselho se fosse bom, né, que vendia, mas se eu tenho alguma coisa para dividir com você hoje, tente desenvolver alguma coisa que, sem querer ser piegas, mas que seja uma paixão que está nascendo do seu coração, porque eu acho que a gente não pode só esperar que o outro valorize a gente. Eu acho que de tudo isso você também não pode deixar de ser quem você é, de ter a sua essência. Se você acha que você não tem que passar por cima do outro para chegar para ter um salário melhor, porque se a gente também não tivesse preocupação com a questão financeira, a gente ia morar numa vila, né? Não vender pulseirinha na rua, que eu acho que é só um olhar diferente em relação à vida. Mas se a gente está aqui, a gente tem um olhar para a vida, né? Que não é o mesmo daquela outra pessoa. Então, dinheiro para você é importante, mas o cara não... Mas você percebe que a empresa não está te valorizando. E aí? É do tipo... Então, tente buscar o que é de verdade, eu acredito muito nisso, que eu acho que quando a gente faz uma coisa com paixão, as coisas elas vão acontecendo mesmo, mas você tem que se mexer, né? Não pode também só ficar parado achando que algo mágico vai surgir e vai cair no seu colo.
E às vezes pode parecer até meio, tá, ai, conselho besta, né? Vai lá buscar no coração. Mas não é. Eu acho que foi quando esse meu chefe ele falou isso para mim, não, você não vai ter o aumento. E isso não quer dizer que você não seja uma boa profissional. E assim, eu vi tanta gente crescer, sabe? Porque é amigo do fulano e do ciclano. E aí eu continuava sempre na mesma posição, com o mesmo salário. E aí eu falei, tá, mas realmente é isso que você pode me dar, mas eu quero mais para mim, entendeu? Isso não quer dizer que eu não ame o que eu estou fazendo, isso não quer dizer que eu não continue a fazer com a mesma paixão, mas eu realmente busco outras coisas, eu busco outras paixões, eu busco outras coisas que elas vão me satisfazer. E eu vou repetir a mesma resposta que eu dei para o meu marido, eu não sei aonde isso vai me levar, mas está me fazendo tão bem. Eu estou fazendo com tanto amor, com tanta paixão, eu fico tão feliz. Eu choro todos os dias quando eu leio os depoimentos das pessoas. Eu acho que é isso, sabe? Para mim é o que faz sentido. Não sei se te respondi, espero que sim. Que para mim tem dado certo, assim, né? Acho que o mais importante é assim, você fazer o que você gosta, ouvir seu coração. Uma vez quando eu vi tive que decidir se eu ia mudar de emprego ou não, uma vez, conversei com uma mulher que era secretária lá de onde eu trabalhava, ela falou, faz o que seu coração manda. E não adianta ficar pensando, vai ganhar mais, vai trabalhar menos, pode subir isso, pode... Não adianta, se você não vai fazer uma coisa que vai te fazer feliz, você pode ganhar mais, durar 3 meses e ir embora porque não aguentou, né? Então, tem que fazer o que gosta mesmo. Gente, dá tempo para mais uma pergunta, se alguém tiver. Bom dia. Não sei se é uma pergunta, mas é mais um comentário. Vou pegar um gancho que você falou. Meu nome é Thaís, eu sou publicitária e psicanalista, hoje mais psicanalista do que publicitária. Você pontuou rapidinho sobre insegurança, segurança, né? Quando você falou sobre os jovens, né? Sobre a galera mais jovem que tende a ser menos humilde. Eu acho que a humildade está totalmente relacionada com isso, e por isso que hoje a gente vê uma presença maior, eu acho, da arrogância. Porque a criança ela é humilde, ela olha para o outro como igual. E aí você vai numa crescente olhando menos para o outro e olhando mais para você, querendo se mostrar mais e aparecer mais. E depois você chega num momento da vida que você fala, peraí, eu preciso, né? Pra que isso? Pra que isso? Porque aí você já está, acho que, mais seguro de quem você é e o que você tem para oferecer e olhar para o outro e entender o que ele tem para oferecer também. Então, acho que é algo que se aprende, sim, em casa, com os modelos, olhando, observando, mas pelo menos nas grandes cidades, esse momento que a gente vive é muito difícil, né? Aí ele falou também de empresa, você falou... você entra nesse mercado, é muito difícil você se manter humilde, né? Mas o mundo exige que você se coloque, né? Que você compita, e aí fica difícil mesmo. Era mais um comentário, não sei o que você acha. Eu acho que isso que você falou tem a ver muito com os modelos e tem a ver muito com a educação. E eu acho que, às vezes, eu tento trazer uma visão muito positiva e muito... Às vezes, até exageradamente positiva, mas é porque eu sou assim, né? Mas eu caiu nas minhas mãos recentemente um livro que acabou de ser lançado de uma educadora chamada Tânia Zaguri. Ela é bem conhecida por ela escrever livros sobre educação, mas mais focado em educação infantil, educação na adolescência, uma coisa meio de lição para os pais, né? E ela lançou recentemente um livro que, na verdade, falava sobre a maneira como os pais, já idosos, estavam se sentindo em relação aos filhos. E, cara, eu comecei a ler aquele livro e comecei a chorar, cara. Foi muito forte para mim, sabe? Eu falei, gente, como assim? Porque mostrava que uma coisa que ela já vinha pontuando há muitos anos, porque ela escreve desde os anos 80 sobre isso, o quanto a gente estava formando de verdade uma leva de mimados, né? Porque às vezes a gente tem essa coisa de querer super proteger, de querer criar eles numa bolha, no mundo da fantasia, né?
E, tipo, a consequência disso, não necessariamente na vida desse adulto que é hoje, né? Mas e esses pais? Qual que é a relação que esses filhos têm com esses pais? E a relação é péssima. A relação é uma relação de um que não sabe ver o outro, no sentido de olhar, no sentido de perceber, né? No sentido de que é aquela pessoa, é um idoso que não... um depoimento que me chocou pra caramba foi um que a senhora contava, em que ela ligava muito para a filha pelo celular, né? E ela percebia que ou a filha não atendia ou atendia meio de saco cheio. Aí um dia que ela ligou muitas vezes para o celular da filha, para saber como a filha estava, enfim, e a filha não atendeu, ela falou, nossa, o que será que está acontecendo? E pediu o celular da amiga para ligar. E a filha atendeu no mesmo instante. Aí ela se deu conta de que a filha não estava atendendo porque ela estava vendo que era a mãe que estava ligando. Né? E daí que ela passou, ela falou, ela passou assim, ela que ligava todo dia, passou tipo uns 15, 20 dias sem ligar para a filha. E a filha não ligou de volta, nem percebeu que ela tinha, sabe assim, que tinha ficado tanto tempo sem ligar. Então, falava disso, né? Falava do tipo, é meio que o livro é um puxão de orelha. Eu entrevistei a Tânia, eu fiz questão de publicar isso na revista. Que assim, ela não fala, ela é um puxão de orelha para a forma como a gente está educando os nossos filhos, para a forma como a gente está olhando para os nossos pais, né? E de novo ela fala assim que a gente está perdendo a nossa humanidade. E de novo a gente retoma para a mesma história. A gente tem que olhar para o outro de uma maneira mais aberta, né? O que a gente está fazendo, sabe? O que a gente está fazendo? Que forma, como a gente está se relacionando com o outro, como a gente está educando os nossos filhos, como a gente está lidando com os nossos pais, né? Então, assim, eu sou positiva quando eu acho que eu acredito nessa tomada de consciência, digamos assim, né? Que em algum momento, no mínimo, a oportunidade dessa tomada de consciência todo mundo tem. Por onde você vai caminhar a partir daí, a opção é sua. Mas todo mundo tem, em algum momento da vida, essa oportunidade. Às vezes ela vem como uma doença. Quando pega no físico, eu acho que é sempre mais forte, porque às vezes é a forma como a gente se comunica, né? Que é com o nosso corpo. Mas, enfim, em algum momento ela acontece. Eu acho que se a gente estiver mais conectado com a gente vai ser capaz de perceber isso, né? E aí optar por mudar essa trilha ou não. Mas, de verdade, eu acho que isso está acontecendo. Eu vejo isso muito com as outras crianças ao redor, né? Ou até com os meus filhos, porque eles pedem alguma coisa, eles pedem todos os dias. Eles querem alguma coisa todos os dias, né? E todos os dias eles ouvem muitos nãos, né? Mas é isso, eu acho que é pela... a gente, de novo, a gente retoma a história de olhar mais para o outro, de perceber. Eu não sei qual seria o caminho, qual seria a solução, mas eu acho que a gente está chegando num momento muito assim, tão sufocante, sabe? Que alguma coisa tem que acontecer. A gente vive um universo muito de São Paulo. Então, eu estive ano passado em Belém, e a gente reclama do trânsito de São Paulo, vai para Belém. É caótico. Sabe assim, eles não respeitam faixa de pedestre, eles fecham cruzamento, é uma loucura. Ciclista ali, minha filha, é um aventureiro, mas não é nem aqui, o daqui é super respeitado, né? É uma loucura, né? Então, assim, a gente às vezes fica muito no universo de São Paulo, mas por mais que essa cidade tenha essa agressividade, né, do concreto, tudo, da violência, das relações sociais, eu acho que a gente está buscando um respiro nisso tudo, sabe? Quando tem gente falando, deixa eu andar de bicicleta, eu acho que é um respiro. Quando a gente vê esses movimentos do tipo, você sabia que tem rio que corre aqui embaixo? É um respiro. Quando tem esses movimentos que falam, vamos andar a pé na cidade? É um respiro, sabe? Quem pensa assim não é bobo, não é piegas. Está vendo, está tentando respirar, está tentando te mostrar um caminho. E
E eu acho que é isso, eu acho que eu estou vendo de maneira muito positiva, porque ao mesmo tempo que tem muito jovem arrogante, que está com dificuldade de lidar com a vida, tem também jovens fazendo coisas tão bonitas, e eu tento olhar para os dois lados. Tem muito jovem querendo mudar a nossa realidade, e eu acho isso incrível. E eles têm feito um trabalho multiplicador muito legal. A gente não pode esquecer que esses jovens, que eu também sei que é minoria, porque as pesquisas mostram isso, eles procura no Jovens Ponte. Não sei, acho que todo mundo já deve ter visto, ou deve ter visto esse vídeo. Ele é muito bonito, porque eu acho que ele fala disso. Fala lá que é acho que menos de 10%, né? Sei lá, nas estatísticas lá do pessoal da Box que fez a pesquisa. Mas é tão bonito, sabe? Perceber que tem gente, seja jovem, seja adulto, seja gente mais velha, seja idoso já no fim da vida, tem sempre gente querendo um respiro, querendo olhar, enfim, querendo trilhar o seu caminho com mais humildade. Então, tem de tudo.